Boa tarde a todos, boa tarde aos órgãos de imprensa, aos internautas, aos ouvintes das rádios que estão nos acompanhando. Obrigado pela presença de todos. Bom, como é de conhecimento dos senhores, da população em geral, na quarta-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, concedeu uma entrevista coletiva em que ele anunciou medidas a serem adotadas para o enfrentamento do Covid na região do Triângulo Norte, onde faz parte o município de Patrocínio. Nós estamos inseridos nessa região do Triângulo Norte. Dentre as medidas que foram anunciadas pelo governador, é a medida mais abrangente de considerar que essa região nossa está na onda roxa. Foi uma nova onda criada no programa Minas Consciente e que, de maneira impositiva, foi colocado para todos os municípios da região do Triângulo Norte e que Patrocínio está inserido neste contexto. Em relação a essa onda roxa decretada pelo governo de Minas, para a gente falar assim, para a população nos entender, algumas medidas foram colocadas para cumprimento nas cidades que fazem parte da região. E o município de Patrocínio, durante toda a pandemia, ele veio editando decretos, trabalhando para que o enfrentamento ao Covid nós tivéssemos os melhores resultados e conseguíssemos atender de sobremaneira a nossa população, sempre respeitando os limites de atuação do município de Patrocínio. Com o advento da onda roxa, que é impositiva do governo do Estado de Minas Gerais, nós estamos, neste momento, anunciando para a população algo que já está formalmente feito, né, que é a imposição pela deliberação do governo de Minas, que é a participação da onda roxa. Assim, ontem o prefeito concedeu uma entrevista coletiva e pediu à Procuradoria do município, aos advogados da prefeitura, que realizassem um estudo sobre esta determinação do governador, do governo estadual, para que nós possamos orientar aqui a nossa população, os nossos munícipes, sobre essas medidas. Fizemos um estudo detalhado da deliberação do Comitê Extraordinário do Covid e, nesse estudo detalhado, deliberação de número 130, de 3 de março de 2021, publicada no dia 4, e nesse estudo detalhado, nós, então, recomendamos ao prefeito que seguisse essa recomendação, que foi editada pelo governador, e que se mantivesse todas as medidas em que foram impostas pelo Comitê Extraordinário. Assim, se viu por bem a revogação do decreto anterior, que estava em vigor, que vigoraria no município de Patrocínio até segunda-feira, esse decreto 3829. Então, neste momento, estamos revogando o decreto 3829 e adotando todas as medidas relacionadas à onda roxa decretada pelo governo do Estado de Minas Gerais. Só algumas considerações sobre essa questão da onda roxa, em que determina quais são os comércios essenciais, as atividades essenciais. Elas estão listadas. Não vou aqui ler a deliberação do comitê, que é de conhecimento quase que geral, somente algumas ponderações. Vai ocorrer o toque de recolher a partir das 20 horas, antes no decreto do município era às 21. Ontem mesmo já ocorreu a fiscalização a partir das 20 horas, das 20 às 5 horas da tarde. E... desculpe, das 20 às 5 da manhã, o secretário me corrigiu, muito obrigado. Das 20 às 5 da manhã, já aconteceu essa fiscalização. Então, aqueles estabelecimentos, isso é uma recomendação, isso não está no nosso decreto. Nosso decreto, ele fala quanto à deliberação do Comitê Extraordinário do Covid, o decreto do governo estadual. A nossa recomendação para aquelas atividades essenciais que estarão podendo funcionar é que, no máximo, funcionem até às 19. É um pedido, uma recomendação, porque as pessoas vão ter que se deslocar dos comércios, dos seus trabalhos, para as suas residências. Então, um período aproximadamente de 1 hora razoável para que as pessoas vão para casa. Nós iremos seguir todas as determinações do governo do Estado. Está aqui o secretário de Saúde, secretário de Segurança, comandante da Polícia. A
Prefeitura vai manter a fiscalização de todas as questões inerentes que já vinham sendo feitas no dia a dia. Uma coisa importante para as pessoas é que, como é uma imposição do governo do Estado, o comércio porta a porta, antes liberado pelo governo municipal, pelo decreto municipal, ele não vai poder mais existir em razão dessa determinação do governo do Estado de Minas Gerais. Então, será um dos pontos de mudança que não vai mais acontecer. As liberações para salões de beleza, clínicas de estéticas, pilates, também ela passa a ser revogada por imposição do governo do Estado de Minas Gerais, pela deliberação do Comitê Extraordinário. Nós estamos com um inimigo invisível, que é o vírus, né? São as recomendações técnicas, são as recomendações de um comitê técnico e do governo do Estado, do governador, que veio a público dar uma entrevista com a sua preocupação com a região aqui do Triângulo Norte, que estamos inseridos, e nós estamos aqui como parceiros para cumprir e fazer o melhor para a saúde de todos, colocando nosso pessoal, a prefeitura, a fiscalização do Danilo está aqui, para estar contribuindo com a Polícia Militar, que, conforme também deliberou o governo de Minas, o nosso governador, participará dessa fiscalização ostensiva para as pessoas com o apoio aqui do município de Patrocínio. Outro ponto, em relação à deliberação do governo, não há proibição da venda de bebidas alcoólicas. Outras cidades já pararam com o decreto de não venda de bebidas alcoólicas. Então, como estamos revogando o decreto e formalizando todos os itens da deliberação do governo estadual, ficará, como não está proibido pelo governo do Estado, então entende-se que está permitido também a venda de bebidas alcoólicas. Quanto aos demais questionamentos que os senhores tenham, essas eram as informações. O decreto sai publicado hoje. Vocês vão ter acesso pela Secretaria de Imprensa, e todas as determinações são as mesmas do governo do Estado, que nós vamos seguir com o intuito de preservar a vida e trabalhar para o melhor para a nossa população no que tange essa pandemia do coronavírus. Obrigado. Se tiver perguntas. Boa tarde, procurador Anderson Aprígio. De que forma o município e até mesmo o Estado fazem a distinção de quais serviços são essenciais ou não, se todo trabalhador necessita do seu salário para sobreviver? Bom, obrigado pela pergunta interessante. No caso, vamos falar dessa deliberação do Comitê Extraordinário do Covid, ela foi feita por técnicos. Esses técnicos estudaram a questão. Há realmente vários pontos que são estudados, debatidos e considerados. E essas essencialidades, esses comércios essenciais, evidente que o emprego e o trabalho de todos é essencial, mas foi estudado. Não estamos aqui tratando de algo que não foi estudado, de algo que não foi sabatinado ao extremo e pesquisado ao extremo pelas pessoas que compõem o comitê. Então, dentro desses estudos, se levaram e consideraram essas atividades essenciais que estão listadas aqui na deliberação do governo, dentro do artigo 4º, e elas são aquelas que irão funcionar. Erasmo Cláudio, Fusório 95, por secretário municipal de saúde, por gentileza. Secretário, alguns municípios vêm adotando a instalação de barreiras sanitárias, né, em várias cidades, inclusive algumas cidades da nossa região. Aqui em Patrocínio, essa questão será adotada, a instalação de barreiras sanitárias nas entradas e saídas aqui do nosso município? Obrigado, Erasmo, pela pergunta. Eu acho que cabe a nós, como Poder Público Municipal, esclarecer, sim, as nossas ações à sociedade. Ao meu ver, essa ação da barreira sanitária é muito válida. No passado, nós já tivemos a questão da barreira sanitária aqui no município. Estudando hoje com o doutor Anderson Aprígio, né, nós chegamos à conclusão que o decreto do Estado, ele também nos pede isso. Nós já estamos nos preparando para fazer as barreiras aqui em Patrocínio, com apoio
da Polícia Militar, que vai estar ali nos acompanhando. Boa tarde, Jânio Luiz, Rádio Módulo FM. Cumprimentar o procurador do município, doutor Anderson, secretário de Saúde, Luiz Eduardo, tenente coronel Salomão Caixeta, secretário de Trânsito aí, né, Danilo Pereira. A minha pergunta para o procurador: qual a interpretação do município com relação ao delivery? Boa tarde, Jânio. Obrigado pela pergunta. Bom, a interpretação que eu faço do delivery é que ele é permitido para todos os demais comércios que não estão listados no artigo 4º, e o delivery de alimentos é permitido mesmo posterior ao horário do toque de recolher. Tá? Essa é uma interpretação que nós estamos fazendo do que está disposto na deliberação do governo do Estado, no decreto do governador, e que todas as empresas poderão trabalhar com esse delivery. E mesmo após o toque de recolher, para aquelas de alimentação, restaurantes, podem sim fazer as entregas. Doutor Danilo, uma pergunta aí que vai para o Facebook do Portilho e para o site. Doutor Danilo, no decreto roxo do governador, não está dizendo que é proibido o consumo de bebida alcoólica. Como que a Secretaria, a Sestran, juntamente com a Polícia Militar, comandante Caixeta, como que vocês vão fiscalizar se no decreto do governador não está citando nada de bebida alcoólica? Vai haver essa fiscalização? Pois bem, Portilho, todos os demais presentes, representando os órgãos de imprensa, excelente pergunta, Portilho. Inclusive, nós havíamos recebido esse questionamento na nossa secretaria nas últimas horas. O decreto do governador Romeu Zema, ele não prevê a proibição de bebida alcoólica. Um dos objetivos do nosso prefeito municipal, Deiro Marra, foi exatamente não criar conflito com o decreto do governador. Em decorrência disso, todas as normas constantes do decreto 3.829, elas estão sendo, nesse momento, revogadas, de modo que a venda de bebida alcoólica, a partir desta data, ela volta a ser permitida. Secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, no próximo dia 14 de março, o Patrocínio completa um ano desde o registro do primeiro caso positivo de Covid-19. Já são mais de 90 mortes, de forma oficial, registradas pelo boletim da Secretaria de Saúde. Que mensagem, que recado deixar para as pessoas, para os familiares, amigos das pessoas que perderam seus entes queridos, e o que o município vai fazer para evitar novas mortes? Acho que o Fernando Cássio, realmente sabe que eu sou um pouco sentimental, e quando fala de vidas, de perdas de vidas, realmente é um lado que me emociona muito, porque a hora que a gente abre o boletim diariamente, e o Tim, nosso secretário de imprensa, sempre acompanha comigo, nós vemos lá números, mas esses 90, que você bem disse, Fernando, 90 famílias que perderam seus entes queridos aqui em Patrocínio, e Brasil afora, mais de 250 mil pessoas que perderam por esse vírus. Fica sempre a nossa reflexão e o nosso pedido à nossa comunidade. Nós precisamos ter amor ao próximo, amor aos nossos. Eu vejo que, às vezes, falta um pouco de empatia, um pouco do sentimento de compaixão às nossas famílias. O pedido nosso da Secretaria Municipal de Saúde é sempre preservar ao máximo as nossas famílias. A prevenção é o melhor remédio nesse momento. Se nós todos tivéssemos caminhando em uma só direção, eu tenho certeza que esses números realmente seriam muito mais baixos. Aconteceriam, sim, perdas de vida, de entes queridos, mas eu tenho certeza que se tivesse a conscientização pessoal de cada um de nós, e eu me envolvo também como cidadão, nós teríamos realmente conseguido reduzir esse número. Não posso deixar de citar também e pedir à nossa comunidade que tudo aquilo que o poder público faz
todas as ações que a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde faz, ela não adianta de nada, ela não vai chegar a um objetivo que é o combate ao Covid-19 no município, se não tiver lá dentro de casa realmente a prevenção. Peço aqui mais uma vez que toda a nossa comunidade não se aglomere. Nós estamos vendo números aí do município e do estado, e a situação que nós estamos nas nossas ocupações de leitos aqui em Patrocínio nos mostra que realmente não é hora de brincar, não é hora de falar que esse vírus não existe, porque existe e nós estamos passando dia a dia por esse sofrimento dentro dos nossos hospitais aqui, não só da Santa Casa e do Hospital Medicentro, e também do nosso pronto atendimento. Então, fico no meu pedido, como secretário municipal de saúde, que as pessoas realmente tenham a consciência e a prevenção individual de cada um. Renato Corrêa, assessoria de comunicação da Prefeitura. Uma pergunta dos nossos internautas para o doutor Anderson. E com relação às igrejas, continuam de portas fechadas, doutor? Boa tarde, Renato. Em relação às igrejas, não há uma disposição expressa no decreto, na deliberação normativa do governador, como essencial, de modo que ela vai enquadrar, então, no que não é essencial, por hora, por imposição do governo do Estado de Minas Gerais, as igrejas, infelizmente, ainda não vão poder trabalhar de portas abertas. Pergunta para o secretário municipal de trânsito, doutor Danilo. Alguns questionamentos que chegaram para nós na emissora durante esta semana, doutor, em relação à cobrança do estacionamento rotativo. Alguns alegam aí que essa cobrança poderia ser suspensa, já que o movimento no centro da cidade não está tão intenso como ocorreu nos últimos dias. Qual que é o posicionamento do município em relação a isso? Se essa cobrança poderá ser suspensa em virtude de tudo que está se vivenciando nos últimos dias, secretário? Erasmo, todos os nossos ouvintes, de antemão é importante lembrar que a empresa que possui o direito de exploração do estacionamento rotativo, ela não tem nenhum vínculo direto com o município. É uma empresa privada, inclusive, que possui ali os seus funcionários, ela tem toda a sua organização. Na área considerada de maior necessidade quanto ao uso do nosso cidadão hoje, que é a zona vermelha, essa cobrança ela está suspensa. No passado, foi decretada a suspensão da cobrança do estacionamento na área central. Porém, neste momento, nós não temos nenhuma deliberação municipal que suspenda a cobrança na região central do nosso município, permanecendo suspensa tão somente a cobrança do estacionamento na área vermelha. Secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, Patrocínio recebe segunda-feira mais doses, será quase 1.400 doses, secretário. Qual faixa etária, né, que será imunizado desta vez? E, secretário Danilo, atividade física, o pessoal está perguntando aqui, caminhada, bike, vai poder? Obrigado, Jane, pela pergunta. Realmente, o município já recebeu o ofício da nossa Gerência Regional de Saúde, na data de hoje, solicitando o envio do nosso furgão refrigerado para buscar mais doses na próxima segunda-feira, mas ainda não temos a quantidade de doses que o município irá receber na próxima segunda, dia 8. E também não sabemos ainda se nós vamos conseguir já avançar a fase próxima do Plano Nacional de Imunização, que é de 75 a 79 anos, já que nós já iniciamos e estamos concluindo a de 80 a 84. Eu vou fechar agora, às 18 horas, o balanço desta semana, da imunização dos nossos idosos dessa fase, para poder, então, informar a toda a imprensa, na partir de segunda-feira, para a gente, qual fase realmente nós vamos efetivar. Acredito eu, e acompanhando de perto os números que nós tivemos essa semana, nós já conseguimos imunizar mais de 70% da nossa faixa etária alvo desta fase. Então, com certeza, nós vamos começar ali na segunda-feira a imunizar os nossos idosos
de 75 a 79 anos, mas na segunda pela manhã eu informo a toda a imprensa e também a nossa Secretaria de Imprensa do município, ela vai divulgar os horários de cada fase e cada idade e onde nós vamos fazer ali, no primeiro momento, a imunização dos nossos idosos. Jânio, Rádio Módulo, todos os decretos, tanto no âmbito municipal quanto estadual, eles têm como objetivo, nesse momento, exatamente diminuir a circulação das pessoas com o fim de evitar o contágio à Covid. Em decorrência disso, a circulação de pessoas para atividades físicas nos espaços públicos, infelizmente, estão suspensas enquanto prevalecer a vigência dessa deliberação. O comandante Cacheta. Cacheta, o seu comando recebeu várias viaturas recentemente. Vai ficar mais completa a fiscalização, já que já está bastante completa? Eu tenho dito que sem a Sestran não existe polícia militar, e também, se não for a polícia militar, não existe fiscalização e a obediência dos decretos. O senhor acredita que com as viaturas que chegaram, não precisa chegar mais efetivo para completar a fiscalização? Boa tarde, Portilho. Boa tarde a todos os ouvintes. A Polícia Militar, desde o início da pandemia, o ano passado, recebeu a incumbência do governador de atuar com o binômio prevenção e orientação e, em colaboração, as ações do município, e dessa forma, mesmo diante dessa nova deliberação, as ações continuam nesse mesmo sentido, seguindo as mesmas orientações. Nós já fizemos o alinhamento aqui junto à Secretaria de Segurança Transporte Municipal, para que a gente possa continuar colaborando, né, com todas as fiscalizações das medidas restritivas aqui previstas. Quanto à questão das viaturas, nós recebemos 11 viaturas no âmbito do 46º Batalhão, que tem responsabilidade territorial por 10 municípios, não é apenas patrocínio. São viaturas de emendas parlamentares de bancada federal, em que vários deputados, atendendo pedidos diversos, destinou as viaturas. Então, o patrocínio recebeu viatura, assim como Cruzeiro, Guimarães, Serra, Iraí de Minas e Monte Carmelo, dentro dos 10 municípios. Obviamente que efetivo, né, nós sempre queremos um pouco mais para poder prestar um serviço melhor à população, e esperamos que, em julho, com a formatura da Escola de Soldados que está ocorrendo lá em Patos, que a gente possa ter um reforço desse efetivo, para que a gente possa realmente prestar um serviço de qualidade à população, cumprindo a nossa missão, né, de promover a polícia ostensiva. Secretário Danilo Pereira, com a instalação das barreiras sanitárias, as pessoas que moram na área rural de Patrocínio poderão ter acesso ao perímetro urbano para realizar, por exemplo, compras, exames, pagamentos, serviços em geral? Fernando, o nosso trabalhador rural, o nosso cidadão patrocinense que reside efetivamente na zona rural, ele também pertence ao nosso município. E nós temos a mesma preocupação com estas pessoas, de modo que ela, em qualquer hipótese, ela será excluída do acesso aos serviços essenciais. Nós estamos avaliando a forma de realizar estas barreiras, mas, independente do formato desta barreira, o morador da zona rural, ele terá acesso garantido à área urbana. Fernando, só complementando a sua pergunta, a função da barreira sanitária é identificar se tem algum morador do município infectado ou com febre ou com sintomas gripais, para que a gente possa pedi-lo ao mesmo a procurar um serviço de saúde, ao invés de ficar andando dentro da cidade. Essa barreira sanitária não é para bloquear o acesso dentro da cidade. Nós temos que saber distinguir muito bem, porque nós não podemos, e o comandante sabe muito bem disso, proibir as pessoas de adentrarem em Patrocínio. Mas sim nós podemos fazer um trabalho de orientação e identificar possíveis doentes, possíveis pacientes,
aí sim a gente possa direcionar os mesmos até a unidade de atendimento que seja morador daqui de Patrocínio ou também de outra cidade. É o nosso dever como Secretaria Municipal de Saúde é cuidar das pessoas. Então, se nós identificarmos numa barreira sanitária que foi montada aqui nas entradas da cidade, um paciente com febre, afebril, ou se não também um paciente com sintomas gripais, aí sim nós temos o dever de orientar esse paciente a procurar os serviços mais próximos de saúde. Secretário Municipal de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, hoje na difusora nós tivemos a participação do secretário estadual, Dr. Carlos Eduardo, e nós questionamos ele a respeito de talvez ele vinha a Patrocínio, assim como ele esteve em Coromandel, acompanhando a situação de perto. Como que está estas conversas, essas negociações, para que o secretário estadual esteja em Patrocínio, acompanhando e vendo de perto a real situação aqui no município? Nós tivemos uma conversa na noite de ontem com um assessor direto ligado ao secretário. O prefeito Deiró conversou com o secretário também de Estado, Carlos Eduardo Amaral. Eu acredito que ele tenha falado isso hoje nas ondas da rádio difusora. E realmente o estreitamento ali está muito próximo. Nós estamos conseguindo, como conseguimos ontem, a transferência de alguns pacientes aqui de Patrocínio. Realmente o Estado começou a olhar Patrocínio com outros olhos, depois de todos os apelos que fizemos a vocês aqui da mídia, e realmente estamos tendo um retorno, sim, do Estado. Vamos habilitar alguns leitos aqui dentro, como foi bem falado pelo prefeito Deiró, que não está medindo esforços, e nesse momento está em conversa com a nossa gerência regional de saúde, para poder acelerar o trâmite, e também lá no Ministério da Saúde, ele está realmente numa conferência nesse momento, falando para a gente poder acelerar esse trâmite da habilitação dos leitos, para que nós possamos realmente cuidar melhor da nossa população. Doutor Danilo, já que do Estado o decreto não veda bebida, de que forma vocês vão fiscalizar a questão das festinhas clandestinas, já que tem liberação de bebida, né? Como é que vai ser esse trabalho? Eu penso que as festas clandestinas, elas não dependem necessariamente das bebidas, mas ela dificulta, uma vez que ela proporciona a realização destes eventos. Porém, Jânio, o próprio decreto do governador, a deliberação estadual, melhor dizendo, ela veda esse tipo de atividade. Veda, inclusive, a visita de familiares, salvo para casos de assistência, inclusive durante o dia. O nosso objetivo hoje, enquanto município, apesar de termos aqui há poucas semanas adotado diversas medidas e o nosso município ter, inclusive, caminhado para uma melhora nesse momento, nós recebemos uma imposição do Estado, onde, mesmo tendo feito o dever de casa, nós não temos a opção, nesse momento, de fiscalizar ou não. Eu volto a dizer que o objetivo do município de Patrocínio, do nosso prefeito Deiró Marra, não é trazer nenhuma penalidade para qualquer cidadão em nossa cidade. O nosso objetivo, a nossa função é cuidar para que as pessoas não adoeçam, e aí é exatamente esse o pedido que nós fazemos à população, para que evitem estas aglomerações enquanto perdurar a vigência dessa deliberação. Secretário Luiz Eduardo, tem uma questão aqui para ser perguntado, e eu acho que é de suma importância. Primeiro, a partir de quando que os funcionários do cemitério e das funerárias, os agentes funerários, receberão essas vacinas, porque eles são da linha de frente, eles que tocam no corpo, eles que carregam o corpo, e, da mesma forma, os coveiros. Tem alguma previsão para que esses profissionais sejam vacinados? O Plano Nacional de Imunização ele é muito claro perante as profissões que estão realmente diretamente envolvidas. Nós tínhamos algumas prioridades, igual eu falei com vocês há pouco, dos idosos acima de 90, 85 e 80. Agora, com a chegada dessas novas doses, com certeza nós vamos conseguir imunizar esse público-alvo, né, que é as funerárias, os trabalhadores ali dos cemitérios, não só do cemitério
municipal, mas também aqui em Patrocínio nós temos um outro cemitério privado. Nós iremos ter condições de imunizar, então, essa população. E esses trabalhadores que também estão envolvidos diretamente no enfrentamento do vírus aqui no município. Nós vamos receber algumas doses na próxima semana. Já nós organizamos com o Coronel Cacheta a escolta para estar vindo na segunda-feira para buscar as novas doses. Ainda não tem a quantidade de doses, é o que eu falei há pouco, não temos ainda a quantidade por tiro de doses que nós vamos receber, mas pode ter certeza que nós vamos fazer, sim, a imunização e o nosso interesse é cuidar realmente dessas pessoas que estão ali trabalhando e servindo a toda a comunidade. Bom, obrigado a todos pela presença, aos órgãos de imprensa, ao Coronel Cacheta, ao secretário Danilo, ao secretário Luiz Eduardo, e pedir à população de Patrocínio que vamos cuidar de nós, dos outros, nossos familiares. A nossa grande luta é pela vida, como disse o secretário Luiz Eduardo, nós estamos aqui em busca do melhor para a saúde de todos. Muito obrigado. O decreto ele está sendo disponibilizado agora no site da Prefeitura Municipal e ele está valendo a partir de agora, ele já está em vigor, ok? Boa tarde, obrigado.